Olá pessoal, voltamos então para a nossa aula de tabela periódica. A gente vai falar das propriedades periódicas, né? Então tem 3 partes aí só de propriedades periódicas. A gente falou de raio atômico, a gente falou de raio iônico, a gente vai falar de mais algumas propriedades que são importantes aí para a gente. Então vamos lá? Bom, a energia de ionização, ou potencial de ionização, como alguns livros trazem isso, né? Esse conceito. O que seria isso? Então está escrito aí, ó, energia necessária para retirar um elétron da camada mais externa do átomo, né, que seria a camada de valência, considerando que o átomo esteja neutro e no estado gasoso. Certo? Bom, se a gente comparar átomos maiores com átomos menores, tá? Então, átomos que têm um raio maior comparados com átomos que têm um raio menor, qual que é mais fácil de ter o seu elétron extraído, pessoal? É mais fácil arrancar o elétron aqui do átomo que é grandão, aquele que tem maior raio, ou é mais fácil arrancar o elétron aqui, ó, do átomo que é menorzinho? Tá? Então a explicação vai ser atração eletrostática. Tá? Então, gente, se o elétron aqui, que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Isso aqui eu estou representando o elétron. Ó. Se o elétron está longe do núcleo, significa que a força de atração ela é menor. Então a atração é mais fraca. Então esse elétron ele pode ser retirado com maior facilidade, certo? Já esse elétron aqui, pessoal, para retirá-lo eu preciso de mais energia, eu gasto mais energia, porque o núcleo está próximo desse elétron, então ele segura com força aquele elétron, né? Então não deixa sair aquele elétron com tanta facilidade. Então eu vou gastar mais energia nesse caso. Para átomos menores, átomos de menor raio, a energia, né, que eu preciso mobilizar para extrair o elétron é uma energia maior, tudo bem? Então, se o raio atômico é maior, é mais fácil arrancar o elétron. Então a energia de ionização é baixa, pequena. Tá? Se o raio do átomo é pequenininho, o raio do átomo é menor, então aqueles átomos menorzinhos, aí é difícil tirar o elétron dele. Então a energia de ionização é alta, a energia de ionização é grande para átomos pequenos. Tá? Então, vocês perceberam uma coisa? Olha, átomos grandes, energia de ionização é pequena. Tá? Raio grande, energia de ionização é pequena, gasta pouca energia para tirar o elétron. É fácil tirar o elétron. Átomos pequenos, energia de ionização é grande. Tá? Então, um raio menor tem uma energia de ionização maior. É mais difícil arrancar o elétron. Tá? Então, vocês perceberam o quê? Que a energia de ionização ela é inversamente proporcional ao raio. Então, gente, se vocês sabem como é que funciona o negócio para o raio atômico, vocês vão saber também para a energia de ionização. Tá? É só colocar a setinha para o contrário. Se o raio aumenta para baixo e para a esquerda, a energia de ionização só pode ser para cima e para a direita. Então você vai pensar assim, o menor raio atômico da tabela periódica, quem é? O que está mais para cima e mais para a direita. Esse aí é o que vai ter a maior energia de ionização. Então é o hélio. Tá? Então o hélio, dentre todos os átomos da tabela periódica, é o que tem maior energia de ionização. Certo? Bom, esses átomos que são grandões, né, que tem maior raio e que tem tendência em doar elétrons, né, a energia de ionização é mais baixa. Eu vou chamá-los de metais. Tá? Então, o que são os metais? Né? Quando alguém falar para você, olha, esse átomo aqui é um átomo de um elemento metálico, né, um metal. Vocês vão pensar num átomo bem grandão, certo? Com raio grande e que tem facilidade em dar elétrons, certo? E quando vocês ouvirem falar em não metais ou ametais, vocês vão pensar num átomo menorzinho, pequenininho. E aquele átomo que não dá elétron por nada, ele recebe somente, tá? Ele prefere roubar elétron dos outros, né? Ele prefere tirar elétron dos outros átomos, tá? Então, de uma forma geral, a gente pode falar o seguinte, ó, os metais são grandões, certo? São fortões lá, né? Mas gostam de dar o seu elétron, tudo bem? Eles dão com facilidade. Já os ametais são pequenininhos, né? Esses aí nunca vão dar elétrons, ao contrário, eles vão receber de outros átomos, certo? Bom, então aqui eu tenho para vocês, né, alguns valores, olha só, comparando o hélio, né? É a maior energia de ionização da tabela periódica, então eu preciso fornecer para o hélio no estado gasoso, certo? Para cada 1 mol de hélio no estado gasoso, 2.370 kJ, certo? 2.370 kJ. Essa é a quantidade de energia necessária, né, para arrancar o elétron de 1 mol de átomos de hélio neutro no estado gasoso. Então vocês vão ver aí na equação, ó,
1 mol de hélio, mais essa quantidade de energia é requerido para formar o quê? Hélio 1+. O que é o hélio 1+? É o cátion do hélio. É aquele hélio que teve seu elétron extraído, mais um elétron aqui. Tudo bem? Então essa equação aí, ela vai representar justamente isso, a energia de ionização. O flúor, no seu estado gasoso, para cada mol, eu vou precisar de 1.680 kJ, né, para retirar 1 mol de elétrons, né, de 1 mol de átomos de flúor no estado gasoso, né, eu vou precisar dessa quantidade. Agora, comparando com sódio, que é metal, olha só a diferença, pessoal, 494 kJ apenas para ionizar, né, para tirar o elétron de 1 mol de átomos de sódio. Tá? Então, vocês podem ver que para metais, né, para átomos que são maiores, é bem mais fácil tirar, né, certo? Então, se você pegar aí o flúor, né, ele é um ametal, certo? O sódio é um metal, então a diferença entre os dois é grande, né? Tá? Então, a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio sempre, né? O flúor é pequenininho porque ele está lá na direita, certo? Lá na direita da tabela periódica. O sódio já está lá na ponta esquerda, então ele é maior. Então a energia de ionização dele, né, ao contrário, vai ser bem menor. Tudo bem? Bom, é muito comum usar, né, o termo primeira energia de ionização, segunda energia de ionização. O que seria isso? Então, a primeira energia de ionização seria a energia necessária para tirar o elétron do átomo neutro. Tá? Então, quando num exercício, numa prova, aparecer o termo energia de ionização, é porque está se referindo à primeira. Então, quando ele não especificar, a gente considera que é a primeira. Tá? Agora, se ele estiver falando da segunda, da terceira, aí ele tem que falar, ele tem que especificar isso. Né? Então, por exemplo, o alumínio, ele perdeu o primeiro elétron. Tá? Ele perdeu o primeiro elétron, houve um gasto de energia para isso, ó, 577 kJ para cada mol. Tá? Para o alumínio 1+, perder o segundo elétron, e como é que eu sei que esse é o segundo elétron que vai sair, não o primeiro? Por conta dessa carga. 1+ quer dizer que ele já perdeu, ele não está mais neutro, então já perdeu 1. Tá? Então, se ele já perdeu 1, ele já é um cátion. Para tirar o segundo é um pouquinho mais difícil. Ó, tá? Vai gastar 1.817 kJ. Para tirar o terceiro, né, como é que eu sei que é o terceiro? Porque eu estou frente ao alumínio 2+. Né, o alumínio 2+ já perdeu 2, né, ele já cedeu 2 elétrons. Então, ele teria que perder agora o terceiro. Tá? Para perder esse terceiro, 2.745. Você acha que é muito? Não, não é, gente. Olha o valor para tirar o quarto elétron. Você pegar o alumínio 3+, que é um íon estável, tá? Vai tirar o quarto elétron. Então eu falo em quarta energia de ionização. Tá? Então, primeira energia de ionização é para tirar o primeiro elétron. Segunda energia de ionização é para tirar o segundo elétron. Ou seja, ele já está, né, na forma de cátion, ele já perdeu um, ele vai perder o segundo. Aí a segunda energia de ionização. E assim por diante. A quarta energia de ionização para o alumínio é altíssima. Por quê? A gente vai discutir isso mais para frente. A teoria do octeto fala o seguinte: um átomo torna-se estável quando adquire configuração de gás nobre, que geralmente vai ser 8 elétrons na sua camada de valência. O alumínio, como tem 3 elétrons na camada de valência, né, então é fácil, né, entre aspas, né, vamos dizer assim, é fácil que ele perca até o terceiro. Tá? Agora, para ele perder o quarto, gente, é difícil, porque o alumínio 3+ é um íon estável. Né? Ele já está com a camada de valência dele com o número de elétrons ideal, certinho, lá, 8. Né? Então a camada de valência dele está completa. Para tirar esse elétron de um átomo que já é estável, então eu vou gastar mais energia, é mais difícil, portanto. Tudo bem? Então vocês vão notar que essa primeira, segunda, terceira energia de ionização depende da família, né? Então a primeira energia de ionização para a família 1A é pequena, a segunda já é alta, porque ele tem tendência em perder só um elétron. Agora, os elementos da família 2A têm tendência em perder 2 elétrons. Então, a primeira e a segunda energia de ionização vão possuir valores relativamente baixos. Né? Agora, a terceira energia de ionização vai ser uma energia altíssima. Por quê? Os elementos da 2A, ao perderem 2 elétrons, ficam estáveis. Né? Então, eu estaria tirando o elétron de uma espécie estável. Então, essa é a explicação do porquê existe, né, um pulo, olha, um salto muito grande aqui, ó, da terceira energia de ionização para a quarta, né? Porque a partir, né, do quarto elétron para frente já é mais difícil, né? Porque ele já fica estável aí
com a perda de 3. Tudo bem, gente? Bom, existe uma outra propriedade, a gente vai falar agora dessa propriedade, que é importantíssima, tá? Para a gente entender mais lá para frente, né? Quando a gente vai estudar polaridade, vai entender, né, o tipo de ligação intermolecular, várias coisas vão depender desse conceito aí de eletronegatividade, tá? A eletronegatividade, ela também pode ser chamada de caráter não metálico, certo? O que é caráter não metálico? O que é ter caráter de não metal? É o oposto do metal. Então a gente sabe que o metal ele é grandão, certo? E a tendência dele é em dar elétrons. Então o não metal é o oposto, né? Ele deve ser menorzinho e a tendência é não dar elétrons. Pelo contrário, a tendência é em receber elétrons. Então a eletronegatividade é mais ou menos isso. Então se vocês olharem aí a definição, ó, é a força com que um átomo atrai elétrons de outros átomos, certo? É a tendência do átomo em receber elétrons. É a facilidade do elétron em roubar elétron de outro, vamos dizer assim, tá? Então os metais têm raio maior. Então esses aí não vão ter tendência, né, muito alta em receber. Não, eles preferem dar o elétron, tá? Então o que eu espero deles? Que a eletronegatividade seja mais baixa, né? Se a eletronegatividade é a tendência em receber, aqueles que gostam muito de dar, eles não gostam tanto assim de receber, concorda? Então a eletronegatividade deve ser baixa. Os ametais não. Os ametais são aqueles que roubam elétron com facilidade. Então eles recebem com facilidade o elétron. Então eles são muito eletronegativos. Por isso que a eletronegatividade ela vai ser chamada também de caráter não metálico, né? O que é ter caráter não metálico? É caráter de ametal, é isso. Tudo bem? O hidrogênio a gente pode dizer que ele tem, né, um comportamento intermediário, né? Às vezes ele pode dar elétrons, às vezes ele pode receber elétrons, né? Ele é mais versátil, vamos dizer assim. Tá? Então ele vai ter uma eletronegatividade intermediária. Não é tão alta quanto os ametais, porém não é tão baixa quanto a maioria dos metais, certo? E os gases nobres, a gente vai ver mais para frente que eles não dão elétrons. E eles também não recebem elétrons em condições normais. Os gases nobres são chatos, né? Eles ficam sempre isolados lá. Eles não querem se ligar a ninguém. Na verdade, isso acontece e a gente vai ver depois por quê. Eles são elementos químicos estáveis justamente por possuírem, né, a camada de valência completa. Tá? Então, esses aí não vão ter eletronegatividade justamente porque eles já têm a quantidade ideal de elétrons na sua camada de valência. Tá? Bom, se a eletronegatividade, pessoal, é a tendência em receber, é a facilidade em receber, e a gente sabe que recebe com mais eficiência aquele que tem raio menor. Então, a eletronegatividade na tabela periódica, ela deve aumentar em qual sentido? Para cima e para a direita. É o oposto ao raio, né? Se o raio é muito grande, a tendência maior é em doar, não em receber. Tudo bem? Então é o inverso do raio. Então, se vocês perceberem, as setinhas, né, que vão indicar o crescimento da eletronegatividade na tabela periódica, eles coincidem, né, mais ou menos, né, com o crescimento também da energia de ionização. Tá? Só que vocês viram que a última coluna ela está, né, destacada. Por quê? Para gases nobres a gente não vai utilizar esse conceito de eletronegatividade justamente porque eles não têm tendência em receber elétrons. Tá? Então se a gente pegar aí eletronegatividade e comparar com energia de ionização. A energia de ionização serve para a tabela periódica inteira. Se aplica a todos os elementos, inclusive os gases nobres. Eletronegatividade não. A eletronegatividade ela para ali na família 7A, na última, né? Certo? Na última não tem. Então, na verdade, para na penúltima, né? Para ali nos halogênios, tudo bem? Gases nobres não inclui. Certo? Beleza, gente? Bom, é inversamente proporcional ao raio atômico também, assim como a energia de ionização. Beleza? Então, quem deve ser o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica? Aquele que tem maior tendência, né, em puxar elétrons de outros átomos. É aquele que está mais para cima e mais para a direita, tirando a última coluna. Quem é que fica ali? O flúor. Tá? Então, o flúor é o mais eletronegativo de todos os átomos. Então, vocês estão vendo aí, ó, aqui tem, né, uma escala, né? O Linus Pauling construiu uma escala que tem o valor máximo igual a 4, tá? E o valor mínimo igual a 0,7. Quem tem o valor máximo? O flúor, porque ele é o mais eletronegativo de todos. Tudo bem? Porque é o que está mais para cima e mais para a direita, tirando a última coluna que não tem eletronegatividade, certo?
o que tem a menor eletronegatividade. A menor tendência em receber é aquele que vai ter a maior tendência em dar elétrons, que é o maior raio. No caso, o frâncio, né, vai ser o maior de todos. Tá? Aqui está o césio, né, mas o frâncio ele vai estar um pouquinho abaixo. Essa tabela aqui ela está com 6, né, períodos. Né? Tem mais um aqui que não apareceu. Tá? Então, embaixo do césio aqui, ó, o frâncio. Tudo bem? Esse é a menor eletronegatividade, que é 0,7 também. Aqui é aproximado. Né? O frâncio e o césio é muito próximo. Tudo bem? Bom, então vocês viram que quanto mais para a direita e mais para cima, ó, essa tendência, ó, mais para a direita e mais para cima, a eletronegatividade ela vai aumentando. Tá? E a eletronegatividade é a facilidade, né, de receber elétrons. Bom, aqui eu coloquei para vocês, ó, a famosa fileira de eletronegatividade, que é muito usada, principalmente quando a gente fala de ligação covalente. Tá? Então, o flúor é o mais eletronegativo de todos os elementos. O valor exato está aqui, 3,98, tá vendo? 3,98 é o valor para o flúor. O frâncio, 0,70. Tudo bem? Você pega o hidrogênio, é intermediário. O hidrogênio é 2,20. Certo? Então aqui nós temos o quê? Entre o hidrogênio e o flúor predominam os não metais. Tem alguns metais que têm uma eletronegatividade um pouco alta por ser um metal. É o caso do ouro, por exemplo. Né? Então o ouro, depois a gente vai ver que ele oxida com uma dificuldade um pouco maior. Não é tão fácil oxidar ouro do que oxidar ferro, por exemplo. Tá? Então, uma das explicações é essa. A eletronegatividade do ouro é comparável à eletronegatividade de não metais. Ok, gente? Aqui, ó, nós temos os metais. Vocês estão vendo, ó, que ele vai estar entre o 2,20 e o 0,7. Tá? Bom, então o flúor é o primeiro. Né? Então o flúor ele é campeão. Ele não perdoa. Encostou no flúor, ele pega o elétron, ele rouba o elétron. O oxigênio é o segundo lugar, vamos dizer assim. Tá? Então depois do flúor, o oxigênio de todos é o que tem maior tendência em roubar elétron de outros. Né? Aí vem o nitrogênio, na sequência depois o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. Tá? Então, essa é a ordem decrescente. Os metais ficaram para o final, por quê? Porque a eletronegatividade é baixa. Tá? Bom, é claro que tem elementos aqui que não foram colocados. Por exemplo, se você pegar aqui o ouro, né, é 2,54. Tá? Então, ele é maior do que o próprio hidrogênio, que é 2,2. Então eu não coloquei. Alguns ametais eu não coloquei. O selênio, né, vocês estão vendo. Esses são os que a gente usa mais, tá? Por isso, então, que eu coloquei apenas esses aí, tá? Que são aqueles que são mais utilizados, principalmente quando a gente fala de ligação covalente, a gente vai usar muito esse conceito aí de eletronegatividade, ok, gente? Bom, e aí eu tenho a eletropositividade, que como o próprio nome diz, né, ó, eletropositividade deve ser o quê? O inverso da eletronegatividade. Eletropositividade é a tendência em dar elétrons. Tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aí eletropositividade como sendo sinônimo de caráter metálico. Né? O que é caráter metálico? Caráter de metal. O que o metal ele, tem de característico? Tendência muito alta em doar elétrons, certo? Então a eletropositividade vai ser o caráter metálico. Tá? Então, aí tudo que a gente viu para a eletronegatividade é o inverso. Ó. Metal tem raio maior, então a eletropositividade vai ser alta. Tudo bem? Quanto maior o raio, maior a tendência em doar elétrons. Então vocês estão vendo aí que a eletropositividade, a setinha, né, que indica, né, o crescimento na tabela periódica, é na direção do próprio raio. Então quanto maior o raio, maior a eletropositividade. Os ametais, por terem raio menor, vão ter uma eletropositividade baixa. Né? Aqui está a eletronegatividade, mas na verdade deveria estar eletropositividade. Tá? A eletropositividade é baixa. O hidrogênio, eletropositividade intermediária. E gás nobre, como não tem tendência em receber, também não vai ter tendência em dar elétrons, certo? Tudo bem? Bom, então é isso. Eletropositividade, caráter metálico, contrário da eletronegatividade. Só repassando, ó.
Eletropositividade acompanha o raio, é proporcional, diretamente proporcional, tá? Eletronegatividade é o inverso do raio, então vai apontar para cima e para a direita. Tudo bem? Então é isso por enquanto. Daqui a pouco a gente vem para o último módulo para finalizar essa parte aí das propriedades periódicas. Até lá!